Olá, você está no SAC Logística, a plataforma digital de aprendizado em logística e supply chain. Na aula de hoje, nós vamos abordar um assunto que é extremamente crítico para a logística de transporte, que é o transporte de produtos perigosos. E o que nós vamos abordar na aula de hoje? Em primeiro lugar, nós vamos entender o que é um produto perigoso, por que ele recebe esta classificação. Em sequência, vamos para o objeto de estudo, onde nós vamos aprender o que é o transporte de produtos perigosos e logo na sequência nós vamos ver quais são os tipos de cargas perigosas, as classificações desse conceito. Na sequência, vamos entender o que é o risco no transporte de produto perigoso. Dentro desse tópico, nós vamos fazer uma diferenciação entre o conceito de risco e o conceito de perigo. Nós vamos entender que são coisas diferentes, apesar de estarem associados. Na sequência, vamos aprender sobre a sinalização para o transporte de produtos perigosos, a documentação para o transporte de produtos perigosos e no fim da nossa aula nós vamos abordar sobre quais os cuidados necessários para o transporte de produtos perigosos, ok? Lembrando que todo o conteúdo que nós vamos apresentar aqui na aula de hoje está no nosso artigo, lá no nosso portal, e o link está aqui na descrição desse vídeo. Uma novidade aqui no Saque Logística agora, esse material que nós vamos utilizar aqui na aula, essa apresentação, ela vai estar disponível para download em PDF lá no nosso artigo. Então, é só acessar o link que está aqui na descrição. Lembrando que é, se esse conteúdo faz algum sentido para você, se era o que você estava procurando, peço que você curta esse vídeo, que você se inscreva no nosso canal para ficar por dentro das nossas aulas. Não deixe de compartilhar com quem você acha que possa ter interesse, nas aulas, interesse em aprender sobre logística e supply chain. Não deixe de visitar nossas redes sociais. Os links estão aqui na descrição desse vídeo também. Ok? Então vamos dar início à nossa aula de hoje. Como comentamos, vamos aprender primeiro o que é um produto perigoso. De acordo com a ANTT, que é a Agência Nacional de Transporte Terrestre, é considerado um produto perigoso todo aquele que representa risco à saúde das pessoas, ao meio ambiente ou à segurança pública. Nesse sentido, os produtos perigosos podem ser explosivos, inflamáveis, oxidantes, venenosos, infecciosos, radioativos, corrosivos ou poluentes. Então, quando a gente fala em produto perigoso, a gente está falando de um produto que pode gerar algum dano, seja para as pessoas que estão expostas a ele ou ao ambiente ao que ele está exposto. Por que pode gerar um dano? Não necessariamente o produto perigoso vai gerar o dano. Ele pode gerar, ou seja, ele tem esse potencial de gerar um dano dado ao seu manuseio, à sua utilização de uma forma incorreta. Então, um produto perigoso, ele pode ser encontrado na natureza ou ele pode ser produzido, ou seja, através de algum tipo de processo, a gente chega no resultado de um produto perigoso. Então, uma coisa que muitas das vezes a gente faz uma associação de forma incorreta é achar que um produto perigoso naturalmente é algo ruim. Não necessariamente. Por exemplo, vamos imaginar um produto perigoso que é um produto radioativo, como a gente vai ver mais para frente na aula na questão das classificações. Um produto radioativo, se usado da maneira correta, ele pode ter benefícios para a sociedade, para as pessoas. Por exemplo, um um produto radioativo, em geral, ele é um combustível para usinas nucleares, onde através do processo dessa usina vai gerar energia elétrica e outras formas de energia. Então, ele usado adequadamente, ele vai gerar um benefício. Mas se ele utilizar de forma não adequada, vamos assim dizer, ele vai gerar consequências negativas, pois ele é utilizado para fazer um armamento nuclear, e a gente sabe
as consequências desse tipo de armamento. Então, o produto perigoso, ele deve ter um cuidado especial, ou seja, ele não deve ser manuseado, transportado, utilizado sem um cuidado especial, sem um procedimento, sem uma técnica apurada, sem um conhecimento a respeito dele, ok? Então, o produto perigoso é isso, é algo que pode gerar algum tipo de dano, seja para as pessoas ou seja para o ambiente. Entendido o que são os produtos perigosos, vamos entender sobre o transporte de produtos perigosos. O transporte de produtos perigosos corresponde ao conjunto de materiais e instrumentos técnicos utilizados no deslocamento de uma carga perigosa de um ponto de origem a um ponto de destino. Então, o conceito de transporte é o deslocamento de um ponto de origem até um ponto de destino, onde essa seta que conecta essas duas posições geográficas é o transporte. E o que está sendo transportado? Uma carga perigosa. E o que é uma carga perigosa? É um carregamento em um veículo de produtos perigosos, que é o que a gente aprendeu no slide anterior. Esse tipo de transporte é um dos mais delicados em se tratando de logística de transporte. Isso porque ele gera risco à saúde das pessoas envolvidas e do meio ambiente. Então, vamos imaginar o transporte de um produto comum, um produto convencional, aquele produto que não é classificado como produto perigoso. A operação de transporte, nós já sabemos que ela tem um risco muito grande, principalmente quando nós estamos falando de transporte rodoviário. O índice de acidente ainda é muito alto, as estradas não são 100% adequadas, os veículos não são adequados. Todas essas características e circunstâncias tornam o transporte rodoviário muito perigoso. Então, para o transporte de um produto que não é classificado como produto perigoso, ele já tem esse risco muito grande de um acidente, muitas das vezes de uma ação criminosa. Então, quando a gente fala em produtos perigosos, a consequência pode ser ainda maior. Por isso que no slide anterior, quando a gente estava tratando sobre produtos perigosos, nós abordamos que o transporte de produtos perigosos, ele precisa de um cuidado especial. Mas qual cuidado especial é esse? Para o transporte de produtos perigosos, nós precisamos de veículos adequados, nós precisamos de transportadores, ou seja, os responsáveis pelos transportes capacitados, ou seja, essas pessoas envolvidas nessa operação, elas têm que ter o conhecimento necessário para fazer o transporte desse tipo de produto. Nós precisamos de sinalização adequada. Aqui nós estamos falando de veículo sinalizado, de um produto sinalizado. Por que que a sinalização é importante? Nós vamos abordar sobre ela de uma forma mais profunda, mas a sinalização é importante para, no momento de uma auditoria, de uma abordagem, de uma inspeção dos órgãos competentes, eles saberem identificar que tipo de produto é aquele, que tipo de cuidado que eles devem ter, que tipo de documento eles têm que cobrar, qual a legislação vai ser enquadrada para aquele tipo de operação, assim como para as equipes de emergência, caso venha a ocorrer um evento não planejado, um acidente, elas saberem do que eles estão, com o que eles estão tratando, ou seja, que tipo de ação que eles vão ter que ter e qual a operação que eles vão ter que aplicar naquela situação. Além disso, nós precisamos de um cumprimento da legislação. Ou seja, é algo tão delicado, é algo tão crítico, é algo tão especial que existe uma legislação própria para esse tipo de transporte. Ou seja, as empresas, os transportadores, eles têm que se enquadrar a essa legislação para que eles possam realizar esse tipo de operação.
E, por fim, a questão da embalagem e armazenagem. Ou seja, os produtos perigosos, eles têm que ter uma embalagem corretamente dimensionadas para que eles possam ser protegidos e conservados. Uma mesma embalagem para um produto comum não se aplica a um produto perigoso. O produto perigoso, ele é diferente, como nós vamos ver mais para frente também. Em geral, um produto perigoso ele é um produto químico, ou seja, não é todo material que pode estar diretamente em contato com esse tipo de produto. Então, ele precisa de uma embalagem corretamente dimensionada. Assim como a armazenagem, ele não pode ser acondicionado de qualquer maneira. Ele tem que ser acondicionado de uma forma correta para que, seja em estoque ou seja no veículo, ele possa seguir com segurança. Então, esses são alguns dos cuidados especiais que o transporte de produtos perigosos ele tem que ter. Basicamente, o transporte de produtos perigosos é a movimentação, deslocamento de uma carga perigosa de um ponto de origem até um ponto de destino. Mas, como a gente comentou, existe uma legislação por trás do transporte de produtos perigosos. Que legislação é essa? É o que nós vamos ver agora. No Brasil, o transporte de produtos perigosos é regulamentado pela Lei de número 10.233/2001 e por resoluções da ANTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres. A resolução ANTT número 5.232/16 define a classificação dos produtos perigosos e detalha a documentação, a identificação, sinalização, embalagem da carga e do veículo. Todos esses pontos que trata aqui na resolução da ANTT, nós vamos ver aqui na aula de hoje. A legislação brasileira para o transporte de produtos perigosos tem como referência o Comitê de Peritos em Transporte de Produtos Perigosos, da Organização das Nações Unidas, e no Acordo Europeu para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos. Ou seja, a lei que se aplica aqui no Brasil para o transporte de produtos perigosos, ela tem como referência a Organização das Nações Unidas, ou seja, pegou todo esse conhecimento desse Comitê de Peritos em Transporte de Produtos Perigosos e aplicou aqui no Brasil. Claro que vai pegar toda essa informação, todas essas diretrizes e vai colocar as características específicas do nosso país, da nossa região. Então, vai adaptar toda essa informação, todo esse conhecimento da Organização das Nações Unidas para que aqui seja aplicado, ok? Então, por trás do transporte de produtos perigosos existe uma legislação que deve ser cumprida à risca, pois quando a gente cumpre essa legislação, a gente torna esse transporte de produtos perigosos um risco controlado, ou seja, o risco ele vai existir, porém nós vamos ter o conhecimento da forma de manusear, da forma de transportar, da forma de movimentar esse tipo de produto, ok? E quais são os tipos de cargas perigosas que existem? Quais são as classificações das cargas perigosas ou dos produtos perigosos? Lembrando que carga perigosa nada mais é do que o carregamento de produtos perigosos. Então, nós temos 9 tipos de classificações diferentes para os produtos perigosos, onde nós vamos ver elas aqui agora. Importante a gente deixar claro que a gente vai ver aqui alguns exemplos desses produtos perigosos. Em geral, estamos falando em produtos químicos, onde eles não têm uma, uma presença comercial muito grande, ou seja, não é algo que está no nosso, não é de produtos de fácil acesso. Então, muito desses exemplos que vão estar aqui nessa tabela, que ela também está presente no nosso artigo, a gente não vai saber do que se trata, qual é a sua aplicação, qual é o seu aspecto físico, vamos assim dizer. Ok? Então, essas 9 diferentes classificações, elas são baseadas nos seus perigos e, por vezes, ela pode ter subclasses, ou seja, essa classificação ela é fragmentada em outras subclasses, ok? A primeira delas, a primeira classe, a classe número um, é o perigo de
Explosivos, ele não tem uma subclasse, nós podemos ter aqui como exemplo a pólvora, pode ter as dinamites, ou seja, são utilizados em geral, às vezes, né, nas operações em indústrias de mineração, onde precisa fazer demolições para fazer a exploração mineral. A classe número 2 são os gases. Esses gases, eles são divididos em inflamáveis, não inflamáveis e não tóxicos, e gases tóxicos. Aí você deve estar perguntando, se um gás ele não é inflamável e ele não é tóxico, por que que ele é considerado um produto perigoso? Isso porque os gases, em geral, o transporte, o manuseio e a armazenagem de gás é feito sob muita pressão. Então, se houver um escape de gás, ele vai sair, a expansão do gás, essa forma como ele vai às vezes sair desse recipiente ao qual ele estava armazenado, pode gerar algum tipo de dano, seja para as pessoas ou seja para o ambiente, por mais que ele não seja inflamável ou ele não seja tóxico, ok? Que nós temos alguns exemplos desses gases. A classe número 3 é a classe dos líquidos inflamáveis. Esse daqui talvez seja o produto perigoso mais comum que a gente tem mais exemplos da sua utilização, que são os combustíveis, como álcool, gasolina, óleo diesel. Então a gente sabe que ele é um produto que, se ele tiver uma fonte de ignição, uma fonte de calor, ele vai gerar um incêndio e, em geral, de grandes proporções. Temos também os sólidos inflamáveis, que são, aí se divide as classificações em sólidos inflamáveis, substâncias sujeitas à combustão espontânea. Aqui tem um exemplo, o carvão vegetal. Por exemplo, o carvão vegetal, se ele ficar atritando entre si, ali ele pode gerar uma combustão espontânea, ou seja, e gerar fogo. Por isso que ele não é classificado como somente um sólido inflamável, pois o próprio contato do carvão com o carvão pode gerar essa combustão espontânea. E tem substâncias que, em contato com a água, emitem gases inflamáveis, que aqui temos os outros exemplos. Temos a classe número 5 que trata dos oxidantes, substâncias oxidantes ou peróxidos orgânicos. Essa classificação, eu tive que dar uma pesquisada a respeito dela, são produtos que liberam muito oxigênio. Em uma área, uma região onde tem essa grande concentração de oxigênio, a chance de explosão e de incêndio ela é maior. Então, esse é o perigo desse tipo de produto. No item 6 tem as substâncias tóxicas e infectantes. Substâncias tóxicas são aquelas que, em contato com a pele, se inalada, ela vai gerar algum tipo de dano, assim como para o ambiente. Temos as substâncias infectantes, que talvez essas sejam as mais comuns, são produtos biológicos, lixo médico regulamentado, produtos de saúde utilizado. Então, todo esse tipo de produto tem um tipo de movimentação específica, uma embalagem específica e o transporte específico. Classe número 7, materiais radioativos. Foi o que a gente comentou, que deu um exemplo lá atrás dos produtos radioativos nucleares. Então, ele precisa de uma movimentação especial também, um tratamento diferenciado. Classe número 8, os produtos, o perigo de corrosão, ou seja, são produtos que eles deterioram os outros produtos através da sua corrosão, ok? E o 9, que é a última classificação, são substâncias perigosas diversas. Aqui, como um exemplo mais comum, tem a questão das baterias, pilhas, que têm substâncias que podem causar danos ao ambiente, assim como para as pessoas. Então, essas são as 9 classificações, são os tipos de cargas perigosas que a gente tem para realizar o transporte de produtos perigosos, ok? Lembrando que essa tabela está lá disponível no nosso artigo e o link está aqui na descrição deste vídeo. Então, agora que nós já sabemos o que que é um produto perigoso, nós sabemos o que que é o transporte de produtos perigosos e nós conhecemos as classificações para os produtos perigosos, nós vamos entender qual que é o risco de transportar os produtos perigosos.
Muito importante agora a gente fazer uma diferenciação entre o que é um perigo e o que é um risco. De uma forma bem resumida, eu gosto de tratar o perigo como a fonte e o risco como a exposição. Vamos a um exemplo rápido? Vamos imaginar que aqui nós temos o mar e aqui nós temos um tubarão. O mar com o tubarão, ele é o perigo. Aí, o risco é a exposição, ou seja, uma pessoa entrar nessa água onde existe a presença do tubarão. Aqui vai ter o risco dela ser atacada por esse tubarão. Então, o perigo, ele está lá, o tubarão está lá preso, preso não, né? O tubarão vai estar lá na água, na praia, e existe esse perigo. Então, muitas das vezes, essas praias elas costumam ser até sinalizadas quanto à presença do tubarão. A pessoa entrar nessa água, sabendo da presença desse tubarão, ela está se arriscando, ou seja, ela está se expondo ao risco de ser atacada pelo tubarão. Então, é importante a gente diferenciar perigo e risco, ok? Para o transporte de produtos perigosos, o perigo é representado pelos produtos e o risco pelo transporte. Ou seja, os produtos perigosos é a fonte. O transporte dos produtos perigosos é a exposição, pois nós estamos expondo esses produtos ao ambiente e às pessoas nessa operação de transporte. Em outras palavras, o risco é a probabilidade da ocorrência de um acidente envolvendo a movimentação do veículo carregado com produtos perigosos. Ou seja, vamos aqui a mais um exemplo. O produto perigoso, aqui no caso um exemplo, a gasolina, que é o exemplo mais comum, como a gente falou lá na etapa de classificação, corretamente embalada e armazenada representa um perigo. Não existe o risco de um acidente caso o produto permaneça nessa condição. Ou seja, vamos imaginar a gasolina adequadamente dentro do seu recipiente, num local adequado para o seu armazenamento. Então, vai estar lá a gasolina, corretamente embalada, corretamente armazenada. A chance de um acidente, sem que nada extraordinário aconteça naquele local, é mínima ou quase zero. Então, ali vai ser um perigo. A partir do momento que a gente pega esse recipiente, pega esse produto perigoso, carrega ele em um veículo e coloca ele em movimento, em transporte, saindo de um ponto de origem e indo até um ponto de destino, nós estamos expondo esse produto ao risco de um acidente envolvendo esse veículo. E caso venha a ocorrer esse evento não planejado, esse acidente, pode haver um derramamento, pode haver uma exposição desse produto às pessoas e ao ambiente. Então, no momento em que o produto perigoso, no nosso exemplo aqui, a gasolina, entra em movimento devido ao transporte, existe o risco do acidente envolvendo o veículo e, consequentemente, a carga, que é um produto perigoso. Então, é muito importante a gente saber diferenciar. Este é o risco de transportar os produtos perigosos, pois caso um acidente venha a ocorrer, vai haver essa exposição desse produto perigoso com as pessoas e com o ambiente no local onde teve esse evento não planejado. Então, vamos aqui a mais alguns exemplos dos riscos que tem no transporte de produtos perigosos. Por exemplo, a gasolina, que foi o exemplo que a gente deu aqui agora. A gente viu na classificação que ela tem um perigo de ser um produto inflamável. Qual que é o risco? Incêndio. A pólvora é um perigo de explosão. Qual que é o risco? Explosão. A amônia, que é um gás, caso ela venha a escapar no acidente de um veículo, vai haver uma intoxicação. A amônia é um gás que, se a gente exposto a ele num curto período de tempo, ele é fatal. As baterias é uma substância perigosa, classificação número 9. Ela pode, com a sua exposição ao ambiente, pode haver contaminação do solo e da água. Os ácidos são produtos químicos
Pode haver acidentes químicos, irritação de óleo, pele, queimadura, asfixia, dependendo do tipo do ácido, ele também tem um potencial de fatalidade muito grande. Urânio, que é um material radioativo, ele existe esse perigo, pode ter acidentes radioativos, lesões nos tecidos e órgãos do corpo. Mais uma vez, que a gente comentou, acidentes dessa magnitude, com esse tipo de produto, em geral, eles são catastróficos. Então, esses são alguns exemplos de riscos que podemos ter no transporte de produtos perigosos. E uma coisa que é bem comum quando a gente fala em transporte de produtos perigosos, tenho certeza que vocês já observaram algo nesse sentido, é sinalizações, placas indicando os produtos perigosos que estão sendo transportados nos veículos. Tenho certeza que quando a gente está nas ruas, nas avenidas, nas estradas, a gente já deve ter observado esse tipo de sinalização e se perguntado o que que aquilo de fato quer dizer. E é isso que nós vamos ver aqui agora na aula. Os veículos que transportam os produtos perigosos deverão estar identificados pelos rótulos de risco e painel de segurança. Então, essa identificação, sinalização, que é a identificação do veículo, nós vamos ter que ter o rótulo de risco e o painel de segurança. Então, são duas placas obrigatórias que devem estar posicionadas sobre o veículo para identificar e sinalizar ele. E qual que é o objetivo dessa sinalização? Tornar tais produtos facilmente reconhecíveis, ou seja, aquilo que a gente comentou lá no início da nossa aula. Se está tendo uma abordagem, se está tendo uma inspeção, se está tendo uma auditoria por parte dos órgãos competentes, eles vão ter que saber identificar facilmente que tipo de produto perigoso é aquele. Identificou fácil, é tal produto. Qual que é a legislação que é aplicável para esse produto? Ah, é essa. Então, ele vai saber cobrar, ele vai saber verificar se aquele transporte está em conformidade ou não. E permitir a identificação rápida dos riscos que apresenta durante o transporte. Foi aquele outro exemplo que a gente deu. Imagina que houve um acidente com esse tipo de veículo. A equipe de emergência está no local. Ela consegue identificar através dessa sinalização que tipo de produto estava sendo transportado. Naturalmente, ela vai saber a forma como agir mediante aquela situação. Então, a sinalização é extremamente importante. Além do fato de que, a partir do momento que os transportadores, os responsáveis pelo transporte, estão identificando, sinalizando corretamente o veículo, naturalmente eles vão ter que ter cumprido alguma série de etapas para o transporte seguro daquela carga. Então, isso é mais uma etapa do processo do transporte. O processo do transporte desse tipo de produto começa lá atrás com burocracia, com algumas liberações que tem que ter. Então, isso demonstra que ele está cumprindo as etapas para tornar toda essa operação mais segura. Então, agora nós vamos conhecer exatamente o que que é o rótulo de risco e o que que é o painel de segurança. O painel de segurança é uma placa retangular alaranjada com dois códigos na forma de números. Nós temos um código na parte superior e um código na parte inferior. A numeração dessas placas se refere ao número de risco e ao código de risco estabelecido pela ONU. Então, o primeiro aqui, essa primeira numeração, isso é o número de risco. E a parte de baixo é o código da ONU. Então, o que que é o número de risco? O número de risco aqui vai ter uma tabela que está lá na NTT, que é a Agência Nacional de Transporte Terrestre, onde aqui vai indicar quais são os riscos daquela carga. E aqui nós vamos ter que posicionar os números do maior risco para o menor risco, ou seja, primeiro número referente ao principal risco. Então vamos pegar esse exemplo aqui, ó, número 4. Se refere à inflamabilidade de sólidos ou sólidos sujeito ao alto aquecimento.
Então, esse é o principal risco, ou seja, um produto altamente inflamável. Qual que é o outro risco? Desprendimento de gás devido à pressão ou reação química, ou seja, esse sólido ele pode ter desprendimento de gás. E por último, é o número 3, que é inflamabilidade de líquidos e gases ou líquido sujeito ao autoaquecimento. Ou seja, esse gás que pode ocorrer desse desprendimento desse produto sólido, ele tem uma inflamabilidade grande. Então, ou seja, que nós estamos falando de um sólido que tem uma alta inflamabilidade, ou seja, ele pega fogo de forma muito fácil e ele libera um gás que também é inflamável. Então, esse é o risco desse produto. Ah, mas o que que esse X quer dizer? Esse X ele vai ser colocado sempre antes dos números para aquelas substâncias que reagem perigosamente com água. Ou seja, se a gente jogar água, é pior. Ou seja, o contato da água com esse produto, ele pode tornar a situação ainda pior. Ou esse produto não deve encostar na água. Ah, mas por que que isso é importante? Aqui, ó, nós estamos falando de um produto altamente inflamável, nós estamos falando de um sólido. Quando está pegando fogo, qual que é a reação das pessoas? Jogar água no intuito de apagar esse fogo. E essa substância, ela reage perigosamente com a água. Talvez essa reação pode piorar a situação. Então, essa identificação aqui, ó, no caso, auxiliaria as equipes, principalmente talvez dos bombeiros, a saber que para aquela situação ele não pode usar água. Ele teria que usar produto químico para conseguir apagar talvez um princípio de incêndio ou um incêndio já formado, ok? E por baixo nós temos o código da ONU. Esse código da ONU, ele em geral, a gente consegue ele através da FISPIC, que é a ficha de segurança para produtos químicos. Ou seja, todas as empresas que comercializam esse tipo de produto, que são os produtos perigosos, em geral são produtos químicos, ela tem uma ficha de segurança de tudo que deve ser feito para transportar, manusear, embalar, manusear esse tipo de produto. E nessa ficha, ela tem esse número da ONU, que as empresas vão pegar esse número e vão estar adequando a sua placa de sinalização, ok? Para quem ficou com uma certa curiosidade, essa identificação aqui é do potássio. Ou seja, para o transporte desse tipo de produto, essa vai ser a sinalização do painel de segurança. No nosso artigo está lá essa tabela também, para quem tiver alguma dúvida, tiver alguma curiosidade de acessar e saber o que cada número representa, pode ir lá consultar. O link está aqui na descrição deste vídeo. E também nós temos o rótulo de risco. O rótulo de risco ele talvez seja mais conhecido, a sua identificação, a sua associação, ela é mais fácil, pois ele vai ter uma gravura que a gente já vai interpretar esse risco. O rótulo de risco informa quanto à natureza, o manuseio correto e a identificação do produto transportado. Diferente do painel de segurança, o rótulo de risco tem o formato de losango. Então, um é um formato quadrado, o outro é um losango. Dessa maneira, a placa de identificação contém um símbolo e um número que sinaliza a classe do perigo, do material transportado. Então, ó, a gente pode ver que aquelas 9 classes que a gente apresentou lá atrás para classificar os produtos perigosos são as classes onde vai ter o rótulo de risco. Ou seja, a classe 1, que é o dos explosivos, vai ter a placa em formato losango, onde vai ter uma figura, um símbolo, vai ter o nome da classe explosivo e vai ter o número. Aqui vai ficar de difícil visualização, mas aqui vai ter um número indicando qual a classe. Quando essa classe tem subclasses, esse número vem nessa forma de fração, 2.1, 2.2, 2.3. Aqui é a classe do líquido inflamável, aí tem o símbolo do fogo, o nome líquido inflamável e o número 3, que representa a sua classe. E assim para todas as classes que são os tipos de produtos perigosos que a gente manuseia e que vai transportar. E lembrando que temos essa placa aqui, ó, que também é bem comum
vamos assim dizer, que ela representa quais aqueles produtos que causam risco ao meio ambiente, ou seja, num derramamento, de uma exposição desse produto que estava sendo transportado ao meio ambiente, pode causar danos ao solo e à água. Também essa placa está lá, essa tabela demonstrando as placas em relação a cada classe, está lá no nosso artigo. Quem tiver alguma dúvida ou alguma curiosidade, só acessar o nosso artigo, ok? Então, essas são as duas identificações, o painel de segurança e o rótulo de risco. E como que essas placas, essa sinalização deve ser posicionada no veículo? No transporte de produtos perigosos, devemos seguir as seguintes regras quanto ao posicionamento da placa. Na parte da frente do veículo, nós vamos colocar somente o painel de segurança, ou seja, o rótulo de risco não é necessário na frente do veículo. Então, essa placa ela deve ser posicionada no lado do motorista e ela tem que estar de uma forma visível. Não adianta a gente colocar a placa de uma forma que ela vai estar, de certa forma, obstruída por alguma estrutura do veículo. Ela tem que estar visível. Na parte traseira, painel de segurança deve ficar no lado esquerdo, que representa aqui no Brasil o lado do motorista, também visível, e o rótulo de risco ele deve ficar numa posição que seja de fácil visualização. Não necessariamente ele precisa estar posicionado mais ao lado esquerdo. Ele deve estar posicionado de uma forma que fica fácil a visualização. Em geral, se posiciona ele próximo, mas não é uma obrigação. O rótulo de risco, ele só tem essa necessidade de estar em fácil visualização pelas pessoas que estão vendo o veículo, que de certa forma estão interagindo, que estão no mesmo espaço que ele. Na lateral, eles devem ser posicionados mais próximos à traseira. Agora, as duas identificações devem ser posicionadas dessa maneira, mais próximos à traseira, e elas devem ficar próximas e sempre em fácil visualização, ou seja, se necessário visualizar essa placa, a gente tem que ter esse acesso facilitado. Uma coisa que é muito comum aqui no Brasil é a questão da carga fracionada. Que é a carga fracionada? É quando a gente pega em o mesmo veículo e tem cargas diferentes. Vamos lá já, que tem a carga um e a carga 2. São cargas diferentes, em geral, são produtos diferentes. Quando a gente fala em produtos diferentes e riscos diferentes, não é necessário o posicionamento de nenhuma placa no veículo. Essa sinalização deve ser feita na carga, ou seja, diretamente nos produtos, identificando cada produto com o seu risco. Entendido isso? Então, quando a gente tem dois tipos de produtos carregados em um mesmo veículo e eles apresentam riscos diferentes, então não é necessário identificar o veículo. Ah, mas um tal produto ele tem uma possibilidade de ser inflamável e o outro é radioativo, mas a probabilidade é baixa. Não tem problema. Se existem riscos diferentes, o veículo não deve ser sinalizado, e sim o produto, a carga deve ser corretamente sinalizada. Se nós estamos falando de uma carga fracionada, onde tem separação de cargas, mas o mesmo produto, aí deve ser identificado dessa maneira. Caso tenha um risco adicional, ou seja, existe, vamos pegar aqui como exemplo, vamos imaginar que nós estamos transportando um produto onde ele é um líquido inflamável e ele tem um risco de ser tóxico. Então, nós podemos colocar as duas placas de rótulo de risco, uma ao lado da outra, indicando esses dois riscos. Em geral, a gente vê uma placa dessa de risco, referente a cada classe, com essa placa do risco ao meio ambiente, pois é um risco adicional. Então, deve ser colocada as duas. Entendido? Então, isso é um ponto importante para que não haja nenhum tipo de dúvida na hora de sinalizar o veículo para o transporte de produtos perigosos.
E qual que é a documentação necessária para fazer o transporte de produtos perigosos? Então, nós vamos entender que fazer o transporte de produtos perigosos, a gente tem uma legislação que precisa ser cumprida, então não é algo tão simples assim, não é simplesmente carregar um veículo com produto e fazer a movimentação. Existe uma série de documentos que devem ser retiradas, extraídas com as devidas partes interessadas para que esse produto possa ser transportado em segurança. Para realizar o transporte de produtos perigosos, é necessário que o transportador, ou seja, a pessoa responsável pelo transporte ou a empresa, tenha em mão uma série de documentações. As documentações são as evidências necessárias para certificar que o transporte será realizado conforme a legislação vigente. Ou seja, aquilo ali é a sua evidência, ó. Estou aqui, ó, com todas as documentações, com todas as liberações para realizar esse tipo de transporte. Eu cumpri todas as etapas para que eu possa fazer esse tipo de operação, ok? Então, que tipo de documentação é essa? Tem a documentação do condutor, que ele precisa ter, ou seja, o motorista do veículo, ele precisa ter o certificado de conclusão do curso de movimentação de produtos perigosos, que é o MOP. O porte desse documento é necessário somente se o campo de observações da CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação, não apresentar essa informação. Essa informação deve ser inserida no momento da renovação do exame de saúde do condutor. Ou seja, a pessoa que quer trabalhar com esse tipo de operação, ela precisa fazer esse curso de movimentação de produtos perigosos. Se ela for aprovada nesse curso, ela vai receber um certificado de conclusão. Quando ele for renovar a sua carteira, que é feita de forma periódica, ele vai apresentar esse certificado e isso vai ser incluído na sua habilitação. Porém, se ele fez esse curso e não renovou a carteira, pois ela ainda está no seu período vigente, ele tem que ter esse certificado. Mas se esse certificado já tiver sido incluso no campo de observação da CNH, ele não precisa ter esse documento. Sugestão, via das dúvidas, leva os dois. É melhor sobrar do que faltar. Ok? Então, esse é o documento necessário para o condutor. E qual que é o documento necessário para o veículo? Que é o CIP, Certificado de Inspeção para o Transporte de Produtos Perigosos a Granel. Documento expedido pelo Inmetro que comprova a aprovação do veículo ou equipamento para o transporte de produtos perigosos a granel, ou seja, aqueles produtos que não têm embalagem. Se você tem alguma dúvida sobre o que é um produto, uma carga a granel, o que não é uma carga a granel, nós temos uma aula e nós temos um artigo a respeito dos tipos de cargas logísticas. Então, eu convido você a estar acessando, caso você tenha essa dúvida. Então, para o transporte de carga fracionada embalada, esse documento não é obrigatório. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, a gente vai fazer o transporte de combustível. O transporte de combustível, a gasolina, ele é um produto a granel, ou seja, não existe uma embalagem para a gasolina. Então, em geral, ela é transportada pelos caminhões tanques. Imaginar que isso aqui é aquele cilindro do caminhão tanque, que nós temos um caminhão tanque. Então, esse veículo, para transportar esse produto dessa maneira, ele deve ter esse documento expedido pelo Inmetro, certificando que esse veículo ele é adequado para transportar esse tipo de produto. Nós estamos falando de um veículo que, em geral, transporta fluidos, que é gases e líquidos, onde tem ali uma série de válvulas, uma série de conexões, uma série de mangueiras, tubulações. Então, a exposição, talvez, vamos dizer assim, o risco desse produto escapar por essas partes do veículo é muito grande. Então, todos os componentes, todo o cilindro, o tanque, tudo tem que ser muito bem inspecionado, avaliado e aprovado para fazer o transporte desse produto. Ou, se o produto ele é um produto que não é a granel, ou seja, ele tem embalagem, ele já está corretamente protegido, não é necessário que tenha esse tipo de documento.
ok? Então, isso também é um item importante. E agora, quais as documentações a respeito da carga? Essa daqui nós vamos perceber que ela exige uma documentação diferente, uma quantidade de documentações muito maior em relação ao condutor, em relação ao veículo. Por quê? Porque nós estamos falando dos produtos perigosos. Então, eles devem ter uma carga burocrática maior para fazer esse tipo de operação. A primeira delas é a licença de operação dos estados onde trafegar com os produtos perigosos. Ou seja, se eu estou em um estado brasileiro e vou levar um produto perigoso para outro, eu preciso ter uma autorização ambiental expedida pelo IBAMA para realizar esse tipo de movimentação. Então, a autorização ambiental para o transporte de produtos perigosos é um documento emitido pelo IBAMA para o exercício da atividade de transporte marítimo e de transporte interestadual, terrestre e fluvial de produtos perigosos. Ou seja, o responsável pelo transporte deve ter essa autorização do IBAMA para fazer esse tipo de movimentação entre estados diferentes. Precisa da licença de funcionamento ou certificado de registro da Polícia Federal, quando se tratar de produtos controlados pela Polícia Federal. Por exemplo, dinamites que são utilizados aí por vezes pelas mineradoras para fazer suas atividades. Ela é um item controlado pela Polícia Federal. Então, ele precisa dessa licença, precisa desse certificado, precisa dessa liberação da Polícia Federal. RT, que é a requisição de transporte, oferece os dados da carga, como descrição do produto, código da ONU, forma de armazenagem, manuseio, empilhamento, local para carregamento e descarregamento. Ou seja, eu tenho um transporte para ser realizado, eu tenho as partes interessadas, seja empresa, seja cliente, e tenho o transportador. Então, todos os dados relacionados a essa operação devem estar nesse documento de requisição de transporte, que vai falar tudo a respeito dessa operação e do produto que está sendo transportado, e das partes interessadas e os responsáveis por essa operação e pelos produtos. Tem o documento fiscal, que nada mais é do que a nota fiscal do produto, onde ela também deve apresentar o número da ONU, nome do produto, classe de risco e declaração de responsabilidade do expedidor de produtos perigosos. Ou seja, mais um documento que vem tratando dessas partes interessadas e responsáveis por esse tipo de movimentação. Ficha de emergência deve conter as informações sobre a classificação do produto perigoso, o risco que apresenta e procedimentos em caso de emergência, primeiros socorros e informações ao médico. Aqui nós estamos falando daquele exemplo que a gente falou mais atrás, que é a FISPIC, ou seja, o produto ele tem que ter essa ficha de emergência. Se não for um produto químico, onde não existe essa FISPIC, tem que ter essa ficha própria para esse tipo de produto perigoso. Envelope para transporte apresenta os procedimentos genéricos para o atendimento emergencial, telefones úteis e identificação das empresas transportadoras e expedidoras dos produtos perigosos. Ou seja, mais um documento que envolve todos os responsáveis e partes interessadas para o transporte de produto perigoso. Guia de tráfego, obrigatório para transporte de produtos controlado pelo Exército, o explosivo, entre outros. Então, eu até dei um exemplo de uma forma incorreta. O explosivo é controlado pelo Exército e não pela Polícia Federal. Então, o explosivo, que é movimentado, então, pelo controle do Exército, ele tem que ter essa autorização. Declaração do expedidor de material radioativo e ficha de monitoração da carga e do veículo rodoviário. Obrigatório para os produtos classificados como radioativos, expedido pela CNEN, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear. Ou seja, isso é um pouco mais restrito. O acesso a esse tipo de produto não é, vamos dizer assim, a âmbito comercial, não é qualquer um que consegue o acesso a esse tipo de produtos. Ou seja, se eu tenho acesso a esse tipo de produto, se eu vou fazer esse tipo de movimentação, eu preciso dessa declaração expedida por esse órgão responsável.
E outros. Existem outros documentos previstos por outras legislações, conforme o produto transportado ou o município por onde o veículo vai transitar. Como nós vimos, nós temos 9 classificações para produtos perigosos. Cada produto ele tem uma documentação, ele tem uma tratativa diferente. Não adianta eu achar que a mesma operação que eu vou ter para transportar gasolina vai ser a mesma que eu vou ter para um produto nuclear ou mesmo para um explosivo. Não, cada produto ele tem sua particularidade, suas características, seu, vamos dizer assim, seu aspecto particular. Então, cada um deles tem uma legislação diferente não, cada um deles tem um ponto diferente na legislação que deve ser cumprido para realizar essa operação. Então, as empresas, os responsáveis pelo transporte, devem se inteirar desse assunto, inteirar sobre essa lei, para que ela possa ser de fato cumprida e que o mais importante, que a operação possa ser realizada com segurança, onde não vai haver danos para as pessoas e para o ambiente onde o Aqui veículo nós vai temos estar. 5 exemplos de cuidados que nós podemos ter para tornar esse transporte mais seguro. Cuidado, gente, nunca é demais. Então, não necessariamente são esses 5 cuidados que nós devemos ter. Nós podemos ter inúmeros cuidados para realizar o transporte de produtos perigosos. Mas aqui nós abordamos 5, que é uma forma mais abrangente, que de certa forma envolve todo o tipo de transporte. Primeiro deles, sinalização do veículo, inspeção do veículo, embalagem e armazenagem, roteirização da carga e a segurança do motorista, onde nós vamos ver cada uma delas de forma separada. Primeiro, sinalização adequada no veículo. Nesta aula, nós já vimos como deve ser feita a sinalização e entendemos de forma prévia por que essa sinalização é importante. Além de obrigatória, a sinalização correta do veículo e da carga é essencial para garantir a segurança do transporte de produtos perigosos. Isso porque a sinalização auxilia o processo de verificação das partes dos órgãos competentes, bem como auxilia as equipes de resgate de emergência em um eventual acidente. Ou seja, nós estamos lá com o veículo corretamente identificado, sinalizado. Quando ele passar por um posto de verificação dos órgãos competentes, naturalmente eles já vão identificar que tipo de produto está sendo transportado, que tipo de documentação vai ser cobrada, vai verificar os pontos principais a respeito da segurança dessa carga, desses produtos. Então, isso facilita, auxilia esse tipo de abordagem. Assim como em um eventual acidente, as equipes de emergência vai saber de fato como tratar aquela situação. Um exemplo que a gente deu lá quando a gente estava apresentando o painel de segurança, estava lá identificando um produto que ele é altamente inflamável, ou seja, em um acidente as chances de acontecer um incêndio é muito grande, vai estar acontecendo um incêndio e esse produto ele em contato com a água, ele pode gerar um tipo de dano. Então, quando as pessoas veem um incêndio, é natural pensar que se jogar água vai apagar aquele incêndio, mas não, aquele tipo de produto em específico não pode ter contato com a água. Então, se identificada essa sinalização de forma correta, as equipes de emergência que têm essa informação, que têm esse conhecimento, vai saber que a água não vai resolver aquele problema. Então, elas vão ter que ter uma tratativa diferente. Então, essa sinalização é extremamente importante, tanto para prevenir os acidentes, ou seja, para identificar, para que os órgãos competentes possam verificar se existe alguma não conformidade naquela carga e fazer a correção, bem como de uma forma corretiva, ou seja, aconteceu um acidente, saber a forma de tratar aquele evento. Então, a sinalização é extremamente importante. Inspeção do veículo e do equipamento. Para o transporte de produtos perigosos, é necessário veículos e equipamentos adequados para esse tipo de operação. Nesse sentido, os veículos e equipamentos precisam de uma inspeção técnica prévia com o objetivo de garantir a conformidade para o transporte. Ou seja, vou transportar um produto perigoso, meu veículo, meu equipamento está adequado? Eu preciso inspecionar, eu preciso fazer um checklist, verificar se todos os pontos de funcionamento
e estrutural do veículo estão em conformidade para fazer aquela rota, que eu vou fazer aquele transporte. Então, isso é uma responsabilidade do transportador, que é responsável por essa operação, garantir que o veículo e os equipamentos estejam em boas condições para realizar a operação. Embalagem e armazenagem dos produtos perigosos. As embalagens logísticas devem ser corretamente dimensionadas pensando na conservação dos produtos por todo o processo de armazenagem, manuseio e transporte. Ou seja, a embalagem ela deve proteger o produto enquanto ele estiver armazenado, enquanto ele estiver sendo movimentado com a utilização de equipamentos ou de forma manual e no transporte. Então, se para um produto comum essa embalagem já é importante para garantir a sua integridade, ela para um produto perigoso, ela deve ser ainda melhor, mais bem pensada a respeito desse tema. Então, os produtos perigosos precisam de embalagens corretamente dimensionadas. Quando estamos falando em produtos perigosos, a atenção deve ser ainda maior. Dessa forma, é essencial para a segurança da operação uma embalagem e uma armazenagem correta dos produtos perigosos dentro do veículo. Ou seja, não é simplesmente posicionar o produto em cima do veículo. O acondicionamento desse produto, a sua distribuição, seu posicionamento deve ser feito da maneira correta, para que esse transporte possa ser realizado com segurança. Roteirização da carga. A roteirização da carga é uma metodologia utilizada para determinar o melhor trajeto no processo de coleta e entrega de produtos. Para o transporte de produtos perigosos, o transportador deve verificar se existe alguma restrição de circulação pelas rotas disponíveis. Em geral, o transporte de produtos perigosos é proibido em áreas onde a densidade de população é muito grande, ou seja, passar com produtos perigosos em uma área onde é altamente povoada, em geral, é proibido. Então, no ato da roteirização da carga, o responsável pelo transporte, o transportador, ele deve certificar de que ele só vai passar por locais adequados. Isso porque os veículos que transportam cargas perigosas não podem circular em determinados lugares, como regiões densamente populadas ou próximas a reservatórios de águas e reservas ecológicas, pois, passando ali e tendo algum tipo de acidente, os danos podem ser potencializados. Então, a roteirização de cargas ela é vital para garantir que, caso venha a ocorrer um acidente, que esse acidente não tenha danos catastróficos, vamos assim dizer. E, por fim, e não menos importante, temos a segurança do motorista. O produto perigoso ele oferece um potencial de risco para o ambiente e para as pessoas. E quem é a pessoa mais próxima desse produto? É o próprio motorista. Então, o transporte inadequado de carga perigosa pode causar prejuízo à saúde das populações e ao meio ambiente. Nesse sentido, a primeira pessoa que deve ser protegida é o motorista do veículo. A regulamentação do transporte de cargas perigosas exige que o motorista use os equipamentos de proteção individual, que são os EPIs, que variam de acordo com o tipo de produto, ou seja, cada produto é necessário o equipamento de proteção diferente. Além disso, a empresa deve capacitar o condutor com todos os treinamentos legais previstos para esse tipo de operação. Ou seja, o motorista ele deve ter conhecimento do tipo de produto que ele está transportando, de qual é a forma que ele deve manusear, reagir a uma possível emergência com aquele tipo de produto e como ele vai se proteger caso ele tenha necessidade de manusear ou movimentar aquele tipo de produto, ok? Então, isso é extremamente importante que o motorista tenha esse conhecimento. Então, pessoal, é isso. Chegamos ao fim da nossa aula. Peço que, se esse conteúdo fez algum sentido para você, não deixe de curtir esse vídeo, não deixe de compartilhar com quem você acha que possa se beneficiar desse conteúdo, não deixe de se inscrever no nosso canal. Se ficou alguma dúvida, tem alguma crítica, uma sugestão, quer deixar um feedback para a gente, deixa aqui o seu comentário. Um abraço e até a próxima.